Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião, ainda nesta primeira parte, agora para fazer audição à APREN, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, aqui superiormente representada pelo seu presidente, o Pedro Amaral Jorge, a quem eu cumprimento de forma muito cordial e institucional também. Agradeço muito a sua disponibilidade. Um pequeno enquadramento apenas. Isto surge de um requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito aqui da nossa discussão e apreciação do Plano Nacional de Energia e Clima. De acordo com o nosso regulamento, o que está previsto é uma pequena apresentação por parte do partido que teve esta iniciativa, neste caso o Partido Socialista, e o que está previsto é uma intervenção de cerca de 3 minutos. Depois, o requerido, portanto, a APREN terá aqui a oportunidade de fazer a sua apresentação durante 10 minutos, seguir-se-á uma ronda pelos partidos, 4 minutos cada um, e no final, uma intervenção final, novamente da APREN, para responder às questões que foram solicitadas ou para introduzir os temas que bem entender. E sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, coordenador do Partido Socialista nesta comissão, para fazer a apresentação do requerimento. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da APREN, senhoras e senhores deputados. Acabamos de terminar uma audição que foi requerida pelo Partido Chega em relação à forma como a SEDES marcou uma posição sobre aquilo que é o Plano Nacional de Energia e Clima. Fundamentalmente, o Partido Socialista achou que é importante, num momento decisivo de um plano tão estratégico como o Plano Nacional de Energia e Clima, existir uma posição daquilo que é a APREN em relação a esta questão. O espaço europeu foi introduzindo uma transição energética que me parece que é clara e é necessária para aquilo que são os objetivos de neutralidade carbónica na União Europeia, mas também no mundo, e fundamentalmente a grande dúvida que tem existido nos últimos tempos é perceber se Portugal e o espaço europeu deve continuar ou não a apoiar as energias renováveis, de que forma devemos ou não continuar a subsidiar determinados investimentos, nomeadamente na produção de energias renováveis ou também na produção de gases renováveis, e de facto fazia todo o sentido que a APREN desse a sua visão. É extraordinariamente importante também que a APREN, de acordo com aquilo que for o requerimento do Partido Socialista, possa fazer uma visão em relação à forma como a Europa se posiciona na captação de investimento industrial verde para o espaço europeu, mas também para o espaço nacional, perceber a competitividade que a instalação de energia renovável no mix energético nacional pode ou não dar competitividade a estas questões, e basicamente o requerimento foca-se nestes grandes assuntos que me parece são extraordinariamente importantes no momento atual. Naquilo que às vezes são as dúvidas pós-comissões, acontecem questões como estas, que existem 500 megawatts de solar instalado em Portugal que ainda tem antirifas feed-ins, onde de facto o valor são 300 euros por megawatt. Eu gostava que a APREN falasse um bocadinho também sobre esta questão, o valor do megawatt, o preço do megawatt a instalar, a forma como o custo da energia do solar, da eólica e de outras fontes renováveis podem ou não trazer esta segurança que Portugal vai ter um preço de energia competitivo baseado na introdução de energias renováveis no mix energético nacional. Fundamentalmente são os grandes pontos. Há aqui uma questão importante que também não está plasmada no requerimento, mas me parece que é importante, que é perceber naquilo que são as ambições dos 5,5 gigawatts de energia descentralizada, que foi falado aqui também na audição anterior, perceber a forma como as redes nacionais de distribuição de energia elétrica também estão, e de acordo com aquilo que é a visão da APREN, podem ou não estar preparadas para aguentar toda a produção de energia renovável, e perceber qual é a vossa visão em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Passo a palavra ao Pedro Amaral Jorge para uma intervenção na ordem dos 10 minutos. Faz favor. Bom dia a todas e a todos. Eu tinha preparado aqui um conjunto de dados e, se tiver tempo, lá chegarei, mas quero responder às perguntas.
Começando pela primeira pergunta, é óbvio que é incontornável para o espaço europeu que tenha a utilização das renováveis para suprir 3 necessidades que o espaço europeu tem. O primeiro é que tem que descarbonizar de acordo com o Acordo de Paris e temos como resultado da COP29 quase todos os países a, no fundo, estarem em linha com a descarbonização. A China hoje, que era um dos grandes poluidores, implanta 50% de toda a capacidade renovável mundial exatamente no combate a essa situação. O segundo ponto é como é que todo este ecossistema tem que funcionar em regras de mercado, com financiamentos do setor privado, numa lógica de custo e do dinheiro e tempo adequado e que permita, efetivamente, nós conseguirmos suprir estes 3 desígnios. Os 3 desígnios das renováveis são: o primeiro é descarbonizar e despoluir, o segundo, fruto dos custos nivelados de produção de eletricidade e da sua evolução nos últimos 10 anos, terem tornado eólica, solar, eólico onshore, solar fotovoltaico, as tecnologias mais baratas para produzir eletricidade comparativamente com qualquer outra alternativa fóssil ou não fóssil e muito abaixo de qualquer alternativa nuclear. E, portanto, se nós queremos custos baixos de produção de energia na Europa, vamos ter que utilizar renováveis. Obviamente que temos 3 desafios com a utilização de renováveis. Temos um que é chegar à capacidade que precisamos e, por favor, nunca confundir consumo de ponta com quantidade de energia, porque isso é confundir potência com energia e é uma questão básica que eu terei todo o gosto em esclarecer, mas muitas das vezes ouve-se na opinião pública confundir a ponta daquilo que é a potência instalada com o consumo anual dessa potência disponível que torna isso em energia. E o terceiro ponto que nós temos na Europa como fundamental, e eu acho que mais ainda desde a eleição do Sr. Donald Trump no dia 6 de novembro, ou da sua vitória nas eleições, é que para nós termos soberania e independência energética e conseguirmos no espaço europeu a 20 anos prever quanto é que nos vai custar todo o tipo de energia, seja eletricidade, sejam combustíveis renováveis de origem não biológica, sendo essa eletricidade renovável e esses combustíveis também de fontes renováveis, a única forma de conseguir isso é através de instalação de renováveis. E é fácil perceber porquê. Enquanto quando eu tenho que produzir 1 megawatt-hora de gás natural ou de carvão, para além do efeito poluente e de pagar as licenças de emissão, eu tenho que pagar o combustível, e esse combustível está sujeito a flutuações de preços, eu tenho, na vida dessas centrais, a variabilidade de preços que eu não consigo prever. Quando eu instalo centrais renováveis, eu não tenho custos variáveis. E ao não ter custos variáveis, eu consigo provisionar e prever o meu custo de produção desses energéticos a 15 e a 20 anos. E, obviamente, que tudo isto tem 2 efeitos que têm que ser somados. Um é, à medida que eu vou instalando cada vez mais renováveis, eu tenho efeitos de ganhos de economias de escala e consigo cada vez mais baixar os custos de produção, e à medida que estas tecnologias são cada vez mais, no fundo, vamos chamar comercialmente instaláveis, eu tenho cada vez custos de capital mais baixos para conseguir efetivamente instalar. E, portanto, tudo isto soma no sentido de reduzir sempre os custos de produção de eletricidade. E, portanto, quando dizemos que há alternativas fósseis que são mais baratas que as renováveis, isso é mentira. E é mentira mesmo que, por com as renováveis, eu preciso de ter flexibilidade no sistema, seja ela através de sistemas de armazenamento ou tendo flexibilidade do lado do consumo, que é pôr os consumidores, os cidadãos e as empresas a participar no equilíbrio do sistema elétrico. E isso faz-se através da remuneração já prevista na RED 3 desses mesmos consumidores para prestarem esse serviço. Vou dar um exemplo muito básico. Nós temos 4 milhões de frigoríficos em Portugal. Se eu tiver contadores inteligentes e precisar desligar aquele frigorífico durante 3 segundos ou 5 para equilibrar o sistema elétrico, ninguém vai sentir a diferença, as pessoas são remuneradas e o sistema elétrico tem uma bateria monstruosa de 4 milhões de frigoríficos em Portugal. E, portanto, respondendo às suas 2 perguntas, a questão é não. A outra que tinha referido é como é que nós tornamos isto atrativo e como é que conseguimos. A subsidiação existe sempre que as tecnologias estão, no fundo, a arrancar. Agora, não podemos confundir subsídios com desenho de mercado elétrico. Subsídios foi aquilo que aconteceu com as renováveis no final dos anos 90, porque a sua penetração era mínima, as tecnologias estavam em desenvolvimento e todo esse parque que foi instalado, solar e de eólica à data, tinha custos de produção que eram os custos de produção à data, quer do investimento, quer do financiamento. E a única forma que os financiadores do setor privado, para não ser o orçamento dos Estados, dinheiro dos contribuintes, fosse investido aí, era os promotores e os financiadores e investidores assumiam todos os riscos do projeto, menos 2. O projeto não assumiam custo nem volume, ou seja, nem preço nem volume. E foi assim que nasceram as feed-in tariff. As feed-in tariff não são uma invenção de ninguém em Portugal, nem do PSD à data, nem do PS. São uma determinação da União Europeia que permitia que o sistema financeiro privado colocasse dinheiro sem que fosse preciso pôr esse fardo em cima dos contribuintes. E, portanto, sim, não há nenhuma alternativa. Quando voltamos agora para ver as perspectivas,
a subsidiação poderá ser necessária no arranque destas novas tecnologias, que não são tecnologias que separadas já existem. Ou seja, se eu pensar em produzir hidrogénio verde com desalinização de água, com centrais híbridas elétricas, eólicas e fotovoltaicas e com processos de eletrolisação, essas tecnologias em separado já existem há muito tempo. O desafio aqui é como é que nós as agregamos e como é que as agregamos de forma eficiente em custo para não onerar, comparativamente com a alternativa fóssil, os consumidores de eletricidade ou de outras energéticos renováveis. Portanto, o que é que nós precisamos aqui? O desenho do mercado elétrico, que já está previsto no regulamento, tem que ser, no fundo, entre aspas, implementado. Ele não requer transposição porque é de aplicação direta, mas temos que distinguir o mercado a prazo de eletricidade do mercado spot, ou seja, aquilo que eu consigo comprar a prazo com os chamados Contract for Difference ou com os PPAs, que são os contratos de aquisição de energia a longo prazo, e isso já com uma base de tecnologia, no fundo, recente, que já incorpora todos os ganhos de economia de escala e todo o conhecimento que os agentes económicos desse setor têm para minimizar o custo do dinheiro e o custo do capital a ser investido aí. E, portanto, nós temos que adequar o desenho do mercado e, se houver lugar a algum apoio através de ajudas de Estado, ele será sempre substancialmente inferior quando comparado com qualquer apoio que foi dado à indústria do petróleo ou à indústria do gás natural ou mesmo à indústria do carvão. E eu não sei se esgotei os meus 10 minutos. Não, foi não? Ainda tenho 4 minutos. Então, vamos lá às vantagens económicas. Então, o que é que eu queria partilhar convosco? Depois de responder, Ricardo, não sei se respondias. Pronto. Então, o que é que eu acho que é importante no fundo, para a Assembleia da República, para os deputados, é perceber qual é que é o impacto económico disto na vida das pessoas. E o que eu vou tentar, nestes 4 minutos que tenho, é explicar-vos 3 ou 4 detalhes. A potência base que nós temos instalada para aquilo que é um consumo de 50 terawatts-hora ano está essencialmente, a outubro de 24, em 20 gigawatts. E eles dividem-se em 8.300 de hídrica, dos quais, grande vantagem para Portugal, 3.700 de bombagem reversível, 5.9 gigas de eólica, 0.7 giga de biomassa e depois temos aqui os 5 gigas de fotovoltaico. Ora, o que nós temos que instalar para 2030, assumindo que vamos ter um consumo de 90 terawatts-hora e o consumo elétrico daqui para a frente não vai ter uma evolução incremental, porque nós vamos ter grandes âncoras de consumo, portanto é expectável que o consumo elétrico venha assim, depois há um consumidor eletrointensivo, depois venha assim outro consumidor eletrointensivo e, portanto, é provável que estes 90 terawatts cheguem. Eu não estou preocupado se eles chegam em 30, 31 ou 32, mas que eles vão chegar, na minha opinião, é inequívoco. E o que nós temos aqui no Plano Nacional de Energia e Clima e que, no fundo, beneficia Portugal, porque nós temos em Portugal um portfólio de 3 fontes renováveis que são únicas no espaço europeu e muito pouco comparáveis com outros países, que é o nosso portfólio de hídrica, solar e eólica é absolutamente equilibrado. E a capacidade que nós temos de bombagem, a capacidade que temos de hídricas de Albufeira, permitem-nos equilibrar o sistema elétrico desde que nós não tenhamos um ano de seca. E, portanto, nós temos capacidade de tirar partido dessa oportunidade em Portugal para atrair o investimento não só para a geração de eletricidade, mas também para o consumo. Mas os dados que eu vou partilhar convosco aqui são do lado do consumo. Se o Plano Nacional de Energia e Clima for efetivamente implementado, perspectiva-se que até 2030 o investimento privado nos centros eletroportores com base em fontes de energia renovável atinjam 32 mil milhões para aquilo que era o PNEC, mais os 9 mil milhões que acrescem dos 2 gigawatts de eólico offshore, sendo que a energia eólica solar são as principais fontes. Do ponto de vista de baterias e bombagem, para além dos centros eletroportores, e isto são dados que eu estou a partilhar convosco de um estudo de Deloitte, representam mais 3,7 mil milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar que até à implementação do Plano Nacional de Energia e Clima, o investimento privado pode capturar cerca de 42 mil milhões de euros, fora redes, fora portos, fora infraestrutura restante. Depois, nas contribuições para o Produto Interno Bruto, entre 2018 e 2022, o agregado desse valor acrescentado bruto representou 19 mil milhões de euros. E o que se espera é que em 2030 represente 17 mil milhões, que representará à data aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto, sendo os quais 9,6 mil milhões de euros de contribuição direta dos eletroprodutora e 7,6 mil milhões de euros da contribuição indireta, que são as empresas de construção, de operação e manutenção, os escritórios de engenharia, portanto, tudo o que é o ecossistema em volta destes produtores de eletricidade. Temos mais.
poderemos vir a conseguir cerca de 171 mil novos empregos para os centros eletroportores, para as redes, para os empregos indiretos, para os sistemas de armazenagem, para os combustíveis renováveis de origem não biológica. Tudo isto agrega à já base instalada de trabalhadores de cerca de 44 mil que existe à data de 2022. Do ponto de vista do impacto nas contribuições sociais, ou seja, o que é que todos estes investimentos podem gerar entre 2022 e 2030, é expectável que isto agregue às contribuições sociais 15 mil milhões de euros e que em 2030 o valor agregado de contribuições sociais com este investimento todo em operação represente 3 mil milhões de euros anuais. Do ponto de vista das receitas fiscais, entre 2022 e 2030, o setor contribuiu com 6 mil milhões de euros e é expectável que, a partir de 2030, contribuiu com 1.100 milhões por ano. E, em termos de IVA liquidado, é um saldo positivo de 2 mil milhões de euros. Ainda tenho? Não tenho, perdão. Então, vou ficar aqui. Mas depois, no final... E eu esta informação depois disponibilizo. Ótimo. Depois teremos 15 minutos no final, onde Vou só poderá ser buscar ali uma complementar. caneta para anotar as... Por favor. Passamos então agora à ronda pelos partidos. Eu, se calhar, solicitava ao Partido Comunista, porque o Sr. Deputado Alfredo Maia deu-me nota que se calhar teria que sair, se quiser ser o primeiro a fazer a sua intervenção, se não, tem tempo. Pronto, então vamos começar pelo Partido Social Democrata, desta vez, uma vez que o Ricardo Pinheiro acabou de falar. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar o Sr. Presidente da APREN, o engenheiro Pedro Amaral Jorge, e agradecer-lhe a forma clara e com os dados concretos que nos fez aqui a sua apresentação. Naturalmente vai ter a oportunidade na parte final também para esclarecer e aprofundar ainda mais esses dados, que são certamente muito úteis, e é uma forma de também percebermos uma versão diferente da audição que tivemos aqui anterior. Portanto, todos sabemos que este Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, não é apenas um plano de ação climática, é uma peça central e estratégica, de estratégia climática e energética nacional para os próximos anos. Este plano reflete um compromisso renovado, que foi liderado pelo atual Governo, que ajustou e reforçou a versão preliminar que tinha sido apresentada em 2023, eu diria até com mais realismo. E com estas alterações, o PNEC 2030 está melhor preparado para responder às novas realidades nacionais e internacionais, posicionando Portugal na vanguarda da transição energética global. Este processo de revisão foi conduzido de forma aberta e bastante participativa, que incluiu uma consulta pública abrangente que recolheu cerca de 177 participações de empresas, associações ambientais, centros de investigação, entidades públicas e de cidadãos, e, adicionalmente, foram recolhidos 6 pareceres técnicos, foram submetidos diretamente à Agência Portuguesa do Ambiente e à Direção-Geral de Energia e Geologia, prefazendo 183 contributos que, naturalmente, enriqueceram esta versão final do plano. Portanto, acreditamos que esta versão revista combina ambição com realismo, portanto, apresentando as metas claras e estratégias ajustadas que equilibram os desafios climáticos e económicos com as oportunidades que o setor das energias renováveis pode oferecer. Entre elas destaco, naturalmente, a redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, 51% das renováveis no consumo final bruto de energia, estes dados o senhor sabe claramente. Estes objetivos são exigentes, mas estão alinhados com o interesse estratégico de Portugal e com as oportunidades únicas que as renováveis oferecem para reforçar a nossa posição enquanto líder em sustentabilidade. Portanto, este plano reconhece os desafios inerentes à transição energética e apresenta soluções práticas para os enfrentar, priorizando-se medidas como a integração e flexibilidade da rede elétrica através do desenvolvimento de sistemas de armazenamento, como as baterias e hidroelétrica reversível, para garantir a estabilidade e resiliência, eficiência energética e mobilidade sustentável com ações concretas para reduzir emissões dos setores como o transporte e edifícios, alinhamento com programas europeus como o REPowerEU, que facilita o acesso a fundos cruciais para concretizar estas metas. Portanto, Sr. Presidente, o PNEC é um plano que exige ambição, mas também pragmatismo. Ele reconhece os desafios sem perder de vista as oportunidades de inovação e de crescimento económico. Portanto, neste contexto, o papel dos produtores de energias renováveis, representado aqui pela APREN, é essencial para transformar estas metas em realidade. Com o vosso contributo, podemos impulsionar o progresso técnico, fomentar a inovação económica e assegurar o cumprimento dos nossos objetivos. Portanto, sendo assim, deixo aqui algumas questões para a vossa reflexão
e pergunto como é que avaliam a capacidade do setor a responder às metas dos 51% de renováveis no consumo final bruto de energia até 2030, que estratégias consideram prioritárias para acelerar a expansão de renováveis em harmonia com os objetivos de segurança e estabilidade da rede e, por fim, que mecanismos podem ser implementados para acelerar o desenvolvimento de sistemas de armazenamento essenciais à estabilidade do sistema elétrico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APREN, a quem começo por agradecer a sua apresentação inicial, que nos deu aqui uma grande lição, uma aula sobre esta área. E felicitá-lo por isso mesmo. Nós, nesta área, temos que ser claros e perceber que a aposta nesta matéria começou há muitos anos, e bem, por governos do Partido Socialista, e esta Ministra também, e muito bem, continuou essa aposta, porque quando as políticas estão bem não se devem mexer. Portugal tem feito essa aposta porque tem condições únicas, como bem disse atrás, em várias áreas, nas eólicas, na solar, na hídrica. Nós há bem pouco tempo nesta comissão visitámos em Trás-os-Montes algumas infraestruturas únicas em Portugal e se calhar na Península Ibérica, e percebemos que alguns dos investimentos que foram feitos e bem que podem tornar Portugal um país de facto com importância nesta matéria. Pronto. Nós percebemos que estas apostas são muito importantes, mas assistimos sempre a alguns entraves quando verificamos que é preciso apostar nas renováveis. Estas apostas, nos últimos anos, chegaram também às famílias. As famílias portuguesas sentiram também na diminuição da sua fatura energética o facto de poderem também ter acesso direto e simplificado às energias renováveis. Sentimos também que as empresas puderam também, nomeadamente através da energia fotovoltaica, diminuir a sua fatura energética, e isto tem sido gradualmente, cada dia que tem passado, cada ano que tem passado, tem-se desmistificado esta ideia de que as energias renovadas são um peso para os contribuintes, e temos vindo a ganhar espaço, independentemente dos governos que têm governado nos últimos anos, e esse caminho é preciso continuar-se. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta, que era qual a importância que esta aposta que os governos têm feito na captação de investimento para o nosso país, que é muito importante para o futuro. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, três perguntas objetivas. Uma delas é a forma como a ambição do Plano Nacional de Energia e Clima para a implementação de renováveis em Portugal pode claramente ter um custo ou uma redução de custos efetivos naquilo que é a tarifa energética das famílias portuguesas. Há um objetivo de introduzir em Portugal 5,5 gigawatts de energia descentralizada. Há pouco fiz esta pergunta também à direção da SEDES, perceber se as redes que temos em Portugal de distribuição conseguem já suportar essa potência de 5,5 gigawatts à escala nacional, mas fundamentalmente perceber se apostarmos em renováveis somos capazes de ter tarifa de energia elétrica mais baratas às famílias portuguesas. Uma segunda questão é a importância das renováveis, fundamentalmente naquilo que é a captação da estratégia de investimento verde em Portugal e a forma já como as indústrias nacionais, passando para um novo paradigma onde são capazes de fazer contratos a prazo, pode-se garantir que a indústria nacional pode ser uma indústria competitiva à escala europeia, apesar do panorama europeu existir, por exemplo, fontes de energia como o nuclear. Também, Sr. Presidente Pedro Amaral Jorge, a forma como o preço do CO2, eu dizia isto, quando fechou a central do Pego, não fechou porque o Governo decretasse fechar a central do Pego a carvão. Foi mesmo os investidores que, em determinada altura, acharam que o peso do custo da contribuição do CO2 era incomportável com aquilo que era a atividade deles. E a minha pergunta clara e objetiva é: o preço do CO2, que é uma utility que está cotada à escala mundial, pode
e já está a ter influência naquilo que são as opções energéticas em Portugal. Na sua opinião, aquilo que está plasmado neste PNEC vai em linha com aquilo que são os grandes custos associados às emissões carbónicas e se de facto esta é a estratégia que Portugal e a Europa devem continuar a seguir para mantermos a competitividade à escala mundial. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aos Srs. Deputados do Partido Socialista. Passo agora a palavra ao Partido Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor. 4 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da APREN. A presença da APREN nesta audição é particularmente importante, não apenas pelo papel que representa no setor das energias renováveis, mas também porque estamos num momento decisivo em que se discute o futuro energético do nosso país, à luz da revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Este plano, apresentado pelo Governo como uma solução para todos os desafios energéticos e do clima, merece uma análise rigorosa, isenta de slogans e um foco claro, o interesse nacional e o bem-estar dos portugueses. Aqui hoje já o engenheiro Mira Amaral disse que não é um plano, são só intenções exageradas. Contudo, o Chega reconhece o potencial das energias renováveis para diversificar a matriz energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, e ao contrário do que nos querem fazer acreditar, as metas estabelecidas no PNEC 2030 não são isentas de custos, riscos e fragilidades. Elas representam um esforço financeiro colossal, superior a 45 mil milhões de euros, um valor que, sabemos, será inevitavelmente refletido nas contas dos consumidores e das empresas. E aqui surge a primeira questão: como garantir que este esforço não penalize ainda mais as famílias e os negócios portugueses, que já suportam uma das eletricidades mais caras da Europa? É possível conciliar ambição climática com preços energéticos justos e competitivos? Outro ponto que não pode ser ignorado é a dependência tecnológica que caracteriza o setor das renováveis em Portugal. A maioria dos equipamentos fotovoltaicos e eólicos instalados no nosso território são importados, criando uma dependência externa que mina a nossa soberania energética e nos expõe a crises internacionais. Pergunto: que ações estão a ser promovidas para incentivar o desenvolvimento de uma cadeia de valor nacional que fomente a inovação local e reduza esta dependência? Como é que Portugal, enquanto país com recursos renováveis abundantes, pode usar essa vantagem para construir uma posição mais autónoma e resiliente no setor energético? Também é importante falar do impacto das grandes infraestruturas renováveis nas comunidades locais e no ambiente. Projetos de grande escala, como parques solares eólicos, têm gerado resistência em várias regiões do país devido às preocupações legítimas relacionadas com a ocupação do território. O impacto na biodiversidade e a transformação das paisagens não pode permitir que a transição energética se transforme numa imposição centralista que ignora as vozes e os interesses das populações afetadas. Assim, pergunto como é que a APREN vê o equilíbrio entre a expansão das renováveis e a preservação do património natural e das comunidades locais. As regras de licenciamento são suficientes para garantir este equilíbrio? Finalmente, gostaria de abordar a promessa de uma transição justa que o PNEC 2030 insiste em proclamar, mas que na prática deixa muito a desejar. O Chega tem defendido que a transição energética deve beneficiar todos os portugueses e não apenas alguns setores ou regiões. No entanto, as políticas públicas parecem estar desfasadas da realidade. Sabemos que as famílias mais vulneráveis e as pequenas empresas enfrentam dificuldades crescentes para suportar os custos energéticos. Assim pergunto: como podemos assegurar que os benefícios das energias renováveis chegam efetivamente aos consumidores finais? Que medidas concretas a APREN propõe para garantir que a transição energética seja verdadeiramente inclusiva e que não deixe ninguém para trás? Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres representantes da APREN, Sr. Presidente, esta audição não é apenas um exercício técnico, é uma oportunidade para questionarmos se o caminho traçado pelo PNEC 2030 é o mais adequado para Portugal. O Chega acredita numa transição energética que seja equilibrada, pragmática e subordinada aos interesses nacionais. As energias renováveis têm um papel central neste processo, mas não podem ser transformadas numa desculpa para políticas ajustadas que sacrificam os portugueses em nome das agendas locais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Amaral Jorge, salientar o papel, a importância da APREN, designadamente em relação à defesa destas formas de produção de energia. Ao Sr. Engenheiro, eu começaria por fazer-lhe a pergunta mais óbvia, que não é necessariamente para 1 milhão, que é, em relação concretamente a este plano, quais são os aspectos positivos e negativos que a APREN identificou. Relativamente às projeções do consumo final da energia, apontado para o horizonte de 2030, se lhe parece que elas estão devidamente fundamentadas do ponto de vista técnico-científico e são execuíveis e quais são os impactos que têm. Se considera que são realistas as metas apontadas neste documento e também que impactos positivos ou negativos é que, do ponto de vista da APREN, são esperados em relação aos tarifários. E quando falo dos tarifários, não me refiro apenas aos consumidores domésticos, mas também às empresas, das empresas e especialmente da indústria, uma vez que os custos com a energia são custos muito importantes, são custos de contexto muito importantes que pesam nos encargos das empresas. Já agora, a pretexto, a perguntar-lhe se é possível garantir uma transição verdadeiramente sustentável com a manutenção dos modos de produção que conhecemos, que nós comunistas chamamos de modo de produção capitalista, mas que se traduz em linguagem corrente, baseados no excesso e no descartável. Tem sido ultimamente objeto de alguma polémica, não só os centros eletroprodutores offshore, portanto, de base eólica, mas também as centrais fotovoltaicas instaladas e a instalar em Albufeiras. Eu começaria pela primeira, portanto, as centrais offshore. Nós verificamos que há uma redução do que estava previsto de 10 gigawatts para 2 gigawatts. Eu gostava de, enfim, sendo o Sr. Engenheiro um homem muito experiente, um especialista nesta área, se do seu ponto de vista estes 10 gigawatts se justificavam, se eram razoáveis e, no seu entendimento, porque é que foi reduzido para a potência a instalar foi reduzida para 2 gigawatts. Há várias explicações. Numa das mais recentes audições, a senhora Ministra do Ambiente e Energia referiu que tem a ver com a impossibilidade de financiar um investimento com a ordem de financiamento que era exigida. Finalmente, a questão das fotovoltaicas nas albufeiras. Está visto, nós não podemos ser cúmplices da ocupação de solos agrícolas e solos florestais com centrais fotovoltaicas, que são altamente consumitivas de solo, mas há alternativas, as coberturas dos edifícios, quaisquer que eles sejam, parques de estacionamento, logradouros e até nos taludes das autoestradas. Mas também é possível instalar em planos de água e nas albufeiras. Como compatibilizar estes interesses e o equilíbrio ambiental? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda de intervenções por parte dos grupos parlamentares e eu devolvo a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Amaral Jorge para uma intervenção final, com cerca de 15 minutos, para poder responder às questões que foram levantadas e para terminar a sua alocução. Muito obrigado. Eu esqueci-me de referir, eu vou ter que me ausentar para ir a uma outra reunião,
mas terei muito gosto em em ver a gravação desta audição. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então eu vou, se estiverem de acordo, vou responder a isto pela ordem cronológica com que me foi questionado, tentando entender a minha própria letra quando me colocaram as questões. Então, a primeira, como é que vamos, foi colocada pelo deputado do PSD, como é que vamos alcançar as metas, quais são as estratégias e os mecanismos para acelerar o armazenamento? Muito sumariamente, o que nós temos que criar em Portugal e temos criado, e em relação à estabilidade regulatória, Portugal está melhor que, por exemplo, Espanha aqui ao lado, que unilateralmente em 2008 reverteu o quadro legal e isso penalizou claramente os consumidores de eletricidade porque foi aumentado toda a base de custos financeiros em cima daquilo que já eram os preços de eletricidade e, portanto, Portugal nisso tem, no fundo, um percurso que é muito mais equilibrado e nós temos conseguido captar o investimento do setor privado para todo o parque que está instalado e para aquele que se prevê instalar até 2030 com uma solução de custo de capital e de maturidade dos financiamentos e dos investimentos muito beneficiantes para os consumidores de eletricidade, porque os custos nivelados de produção de eletricidade são um cálculo financeiro e, portanto, quanto mais barato for o dinheiro e maior for o número de anos em que eu tenho que reembolsar esse investimento, mais barata é essa parcela que tem que ser remunerada e isso, portanto, Portugal tem essa vantagem face à Europa e também face à Espanha. As estratégias para chegarmos às metas, neste momento a eletrificação dos consumos é fundamental e, portanto, há aqui um trabalho a ser feito pelo lado do Ministério da Economia, complementarmente àquilo que tem sido feito pelo Ministério do Ambiente e Energia, que é olhar para os investimentos que estão em curso daquilo chamada economia verde do lado do consumo, sejam combustíveis renováveis de origem não biológica, sejam fertilizantes, combustíveis alternativos como amónia e etanol, ou seja, tudo isso tem que ser analisado porque isso é uma parte muito importante do consumo de eletricidade. Mas nós precisamos de ter estabilidade naquilo que são a forma como o desenho de mercado elétrico tem que responder a estas questões. Ou seja, nós vamos ter que implementar uma grande parte do consumo elétrico com as renováveis através da contratação a prazo e não através da contratação spot. Porque o desenho de mercado diário e intradiário, vulgarmente designado por spot, tem origem no despachar eficiente de combustíveis fósseis, na produção de eletricidade através de combustíveis fósseis, e ele não está desenhado para atuar para que se consiga capturar esses benefícios para o consumidor de eletricidade. Portanto, vamos ter que apostar numa fase inicial muito mais nos mercados a prazo, sejam eles os PPAs ou os CFDs, pelos Estados-membros, e com isso, efetivamente, deslanchar todo este investimento que está aqui latente, que já tem licenças de produção, mas que agora tem que, efetivamente, passar a ser implementado, construído e entrar em operação. Para nós acelerarmos o armazenamento, nós temos 3 formas de armazenamento de energia hoje convencionalmente definidas. Temos, obviamente, a hídrica em Portugal, e como eu referi há pouco, Portugal tem uma situação privilegiada face à Espanha nessa capacidade hídrica que tem, ou seja, a capacidade hídrica per capita e por unidade de produto interno bruto é muito superior àquilo que nós temos em Espanha, portanto isso é uma vantagem para Portugal. Temos o armazenamento em baterias, mas o armazenamento em baterias irá durar entre 2 e 4 horas. Ele tem que ser oferecido pelo setor liberalizado, ou seja, tem que ser pelos operadores do mercado liberalizado e não pelo mercado regulado. E o que nós temos que criar aqui são estratégias de atração de investimento que podem passar por, sem querer entrar em muita tecnicalidade, um pagamento por capacidade, ou seja, por as baterias lá estarem, complementado por 2 pagamentos. Aquilo que é o mercado de energia no diário e no intradiário e também o mercado dos serviços de sistema. O que a Itália fez, e que, na minha opinião, foi uma decisão muito inteligente, foi desenhou o mercado para funcionamento das baterias por forma a que atraísse o investimento privado mais barato que existe, que está associado aos fundos de pensão e aos fundos de seguros de vida das companhias de seguros. Ou seja, eles criaram condições para que os estatutos desses fundos pudessem investir e, com isso, casaram a necessidade de ter investimentos a longo prazo, 20 anos, com investidores que precisam de investimentos a longo prazo, que é o caso dos fundos de pensão e dos seguros de vida. E, portanto, chegamos à terceira, no fundo, vertente do armazenamento. E o armazenamento transsazonal terá que ser feito com moléculas, não vai ser feito com eletrões nem com armazenamento de água por energia potencial. Portanto, nós vamos ter que produzir um energy carrier, um vetor energético que será o hidrogênio verde, e eu não estou muito preocupado com tudo o que se anda a dizer que é imaturo, que não vai funcionar, porque se eu olhasse para o fotovoltaico em 2005, eu tinha preços nivelados
ao custo nivelados de produção de eletricidade de 450 euros por megawatt-hora e hoje tenho de 45, e quando a Euribor e a Reserva Federal Americana baixarem as taxas de juros, esses valores vêm para 30, 28, 25. E, portanto, não há qualquer comparação e não há nenhum motivo para que os eletrolisadores não se comportem exatamente da mesma forma como se comportou a evolução das eólicas, da fotovoltaica e, inclusivamente, da geotermia. Voltando, aqui termino as 3 questões do PSD. Do ponto de vista do PS, os entraves, aqui a aposta nas renováveis, para ganhar as pessoas, a tarifa de eletricidade tem essencialmente 3 componentes, ou 4. Tem a componente da energia, tem a componente das redes, tem a componente dos custos de interesse económico geral e depois tem a componente dos impostos. O que as renováveis vão conseguir fazer é reduzir brutalmente a componente da energia da eletricidade, quer no mercado a prazo, quer no mercado a pronto, ou spot, quando o desenho de mercado estiver adequado. Obviamente, nós vamos ter que investir alguma coisa nas redes, mas o somatório daquilo que nós temos analisado é que a soma das 3 parcelas reduz. Quanto à política fiscal, ou seja, o que é que nós vamos aplicar de IVA e de SES e de todas essas, no fundo, componentes que vão à tarifa na parte dos impostos, aí vai depender muito da política fiscal de cada governo, mas todos nós sabemos que o desígnio que temos é tornar, no fundo, os países o mais competitivos possível do ponto de vista económico, e nesta nova economia isso implica ter energia que não seja obtida a partir de fontes de carbono. A outra questão que colocou da importância do investimento privado. Acho que já respondi a isto anteriormente, que é, nós temos todas as condições em Portugal, temos recursos, temos enquadramento regulatório, não deixamos de ter 3 desafios. O desafio da rede, o desafio da utilização racional do território e também o desafio que está associado ao desenho de mercado e ao equilíbrio do mercado. Mas aqui o que nós temos que assegurar é que, efetivamente, para conseguirmos, no fundo, acelerar, não é apenas instalando centrais do lado da geração, é também incentivando o investimento do lado do consumo. E estas 2 coisas têm que andar a par, porque nenhum agente económico racional vai instalar centrais para a produção de eletricidade ou outros energéticos se não houver consumo para essa mesma energia. E, portanto, o aumento do consumo, os contratos a prazo e a estabilidade regulatória são as 3 coisas mais fundamentais para que isto possa acontecer. O que me pergunta relativamente aos 5 gigawatts de solar distribuído. Ele, no fundo, será a meta para atingir em 2030. Nós já temos praticamente 2 gigawatts de solar distribuído alcançado. No fundo, a restrição da rede elétrica de serviço público, quer da rede de transporte, quer da rede de distribuição, ela põe-se quer no autoconsumo, seja ele local ou remoto, mas também na ligação dos centros eletroprodutores, a migrar onde há mais produção, que é normalmente no norte do país até esta parte fotovoltaica, para as zonas litorais onde está o consumo. E, portanto, isto tem que ser equilibrado no novo desenho da rede elétrica. A tarifa mais barata, sim, a componente de energia será claramente mais barata, não há qualquer dúvida disso, por 2 efeitos, ou 3. Primeiro, porque eu não vou comprar combustíveis fósseis sujeito a preço de commodities volátil que a Europa não controla. Segundo, porque não tenho que comprar licenças de emissão de CO2. E as licenças de emissão de CO2 para 2030, nós estamos na casa dos 75, 80 euros por tonelada, e a previsão de diferentes consultores que analisam isto, absolutamente independentes, prevêem para 2030 que a tonelada de CO2 possa chegar a 160 euros por tonelada, e isto não é uma imposição, é uma lógica do Emission Trading System, que vai, no fundo, atribuindo cada vez menos licenças de emissão gratuitas e, portanto, elas passam a ser uma commodity no mercado que estão sujeitas à lei da oferta e da procura. Portanto, quando há mais empresas que poluem do que aquilo que há de licenças de emissão gratuitas, o número de licenças de emissão reduz e, portanto, o preço aumenta. É um princípio económico básico. A captação do investimento verde, obviamente, que já referi, pensarmos que o nuclear é uma solução para Portugal, não é. E não é por 2 motivos. Porque o tempo de desenho, implementação e financiamento do nuclear vai demorar mais do que qualquer central alternativa de fonte renovável, e depois porque os custos nivelados de produção de eletricidade a partir de nuclear são cerca de 4 a 5 vezes superiores a qualquer alternativa eólica ou fotovoltaica, sendo eólica onshore ou offshore, desde que não seja ainda flutuante. E a indústria nacional, efetivamente, pode beneficiar aqui do novo desenho de mercado também, porque nós temos muitas PMEs que empregam muita gente neste país e que não conseguem, no fundo, contratar os contratos a prazo chamados PPAs. Mas há um instrumento
que está no Regulamento de Mercado e na Diretiva e que foi, no fundo, apresentado pela Comissária de Energia anteriormente no fundo, na presidência da União Europeia de Espanha, que é garantias públicas atribuídas aos consumidores para que eles possam contratar eletricidade a prazo e mesmo que não seja a totalidade da sua eletricidade, seja aquela componente elementar em que eles conseguem prever ciclos desse consumo a preços muito mais baratos do que comprar a um comercializador ou ir ao mercado grossista. Penso que respondi aqui também. O preço do CO2 está... Bom, o Sr. Deputado Chega. Dizer que o Plano Nacional de Energia e Clima não é um plano, é só um conjunto de intenções, é falso, porque o template, e perdoa-me o anglicismo, dos Planos Nacionais de Energia e Clima é definido centralizadamente na União Europeia, é igual para todos os 27 Estados-membros e penso que a Inglaterra também segue o mesmo regulamento. Depois, dizer que há nas metas do PNEC um esforço colossal de 45 mil milhões do lado dos consumidores ou do lado das empresas ou do lado dos contribuintes, isso também é falso, porque este investimento não é feito com dinheiro público, é feito com dinheiro do setor privado, investido em regras de mercado. Dizer também que a eletricidade mais cara da Europa, que é em Portugal, é mentira, está no Eurostat. Portugal está num 1/3 mais baixo dos custos de eletricidade em Portugal, mesmo incluindo alguma componente de redes. E isso está no Eurostat, tenho todo o gosto em partilhar consigo essa informação. E depois dizer que, efetivamente, é necessário haver uma soberania energética, ela já é determinada nas regras da União Europeia. Os Estados-membros não têm soberania sobre política energética, ela é seguida a partir de Bruxelas, por isso é que nós temos a diretiva da RED 3, temos o Regulamento de Eletricidade, e todos esses regulamentos são europeus e são decididos no Parlamento Europeu. Cabe aos Estados-membros implementar e têm liberdade de implementar de acordo com as características do seu território, seja das fontes de energia que têm disponíveis, seja da característica da sua rede, seja da característica do seu consumo. Portanto, isso não corresponde. Depois, responder que concordo consigo que, efetivamente, a Europa tem que acelerar a sua reindustrialização e caberá a cada Estado-membro da União Europeia, dos 27, implementar o Net Zero Industry Act, que efetivamente é a política da União Europeia que está em vigor, e também caberá, obviamente, a reindustrialização europeia, sendo certo que Portugal terá um contributo aqui, pelo simples facto que a eletricidade que se consegue produzir em termos de custos nivelados de produção no efeito portfólio hídrica, solar e eólica, será em Portugal comparativamente com qualquer outra alternativa europeia. Portanto, eu estou confiante que nós vamos conseguir chegar a bom porto nesse caminho. Deixe-me ver se está aqui. Está. Depois, que pergunta mais é que me colocou? Os projetos de grande escala e ocupação do território, obviamente que não vai haver transição energética sem impacto. Agora, o impacto que nós temos que pensar é qual é a alternativa à transição energética com fontes renováveis. Só podem ser duas. Ou é gás natural, cujos preços tornam o preço de eletricidade incomportável para os consumidores, ou é o carvão, que torna os preços de eletricidade incomportáveis para os consumidores, porque apesar da tonelada de carvão para poder calorífico energético equivalente ser mais barata que o gás natural, a sua emissão específica de toneladas de CO2 por megawatt-hora produzido é 3 vezes mais. E, portanto, o que eu não pago no carvão, pago nas licenças de emissão de CO2. E, obviamente, temos que ter o equilíbrio das renováveis no uso do território. Concordo totalmente, só que as renováveis são instaladas nas zonas em que são, porque elas têm que estar perto de um ponto de ligação à rede. E, portanto, o que cria a restrição aqui das centrais estarem nas zonas que estão é onde existe capacidade disponível na rede elétrica de serviço público. Não é possível instalar centros eletroportores onde não há pontos de ligação à rede, a menos que eles estejam em situações de autoconsumo local, porque nem do ponto de vista do autoconsumo remoto isso é possível. Portanto, o caminho de 2020 e 30 é o mais adequado. Daqueles que eu conheço, e não conheço nenhuma alternativa que não seja do desenvolvimento socioeconómico do país, quer na captação de investimento do lado da geração, quer essa geração sendo suficientemente abundante e estável como Portugal tem a possibilidade de ter, conseguir atrair investimento do lado do consumo. E, obviamente, isto gerará um ciclo económico virtuoso e nós podemos vir, e não é a primeira vez que eu digo isto, a ter um setor energético que possa vir a ter uma contribuição para o PIB tão relevante como tem hoje o turismo, que também tem pegada da ocupação do território. Acho que respondi. Assegurar o benefício? Sim. E porquê é que temos que assegurar que os benefícios renováveis chegam aos consumidores? Concordo, o nosso desenho tarifário hoje já permite isso, e quanto mais renováveis nós tivermos no sistema, mais barata é a componente de energia da eletricidade, e, portanto, é dessa forma, com o contributo do regulador, que efetivamente isso é execuível. Penso que só me faltam as questões do Partido Comunista Português. PNEC, aspectos positivos e negativos. Aspectos positivos, obviamente, nós conseguirmos
ter em 2030, de acordo com as linhas que lá estão definidas, 93% da eletricidade consumida em Portugal a partir de fontes renováveis, 51% da energia final consumida também a partir de renováveis, e toda a dinamização socioeconómica que isso permite trazer ao país, com os benefícios de redução das licenças de emissão, com os impactos que a redução da poluição tem diretamente na saúde pública, mas também na economia e nos ganhos que isso pode gerar para os consumidores de energia. Aqui, quando foi referido como é que o desenho do consumo foi gerado, ou seja, o que o Plano Nacional de Energia e Clima diz é que aquelas metas tendem a suprir, isto não é o consumo energético, é só o consumo elétrico, 90 terawatts-hora, que é praticamente o dobro daquilo que nós temos hoje, e, portanto, o que é expectável é que esses, no fundo, projetos do lado do consumo, que são âncoras, como há pouco eu referi, sejam para combustíveis de origem não biológica, seja para ter H2 verde como um vetor energético para produzir fertilizantes, nós estamos sempre a achar que vai haver competitividade afetada, e ela vai afetar, mas é por isso que o Carbon Border Adjustment Mechanism está desenhado no pacote ecológico europeu, e é para isso que ele vai servir. É para nós não termos dumping ambiental de regiões geográficas fora do espaço europeu e, com isso, prejudicar as empresas e os consumidores portugueses. As metas são realistas, são, e os impactos positivos e negativos no tarifário já referi há pouco. Apesar de ser expectável que nós aumentemos um pouco a componente das redes na eletricidade, a componente de energia vai ser muito, muito reduzida, e no volume total, que é o número de unidades de energia com o investimento de rede, dilui-se o custo unitário das redes nas maiores quantidades de energia elétrica que serão entregues. E garantir a transição sustentável com capital privado. Não há outra forma, eu não estou a ver que seja possível aumentar os impostos contribuintes a um nível que permitam financiar a transição energética. Esta transição energética tem que ser financiada em mercado e tentando sempre ter políticas, sistemas regulatórios, desenhos de mercado o mais eficientes possíveis, que permitam captar do setor privado o dinheiro mais barato. E, portanto, os investidores institucionais que eu referi há pouco é onde a fonte de dinheiro mais barato existe, e nós temos que trabalhar para capturar esse dinheiro o mais barato possível. A última questão conhecida aqui, os gigawatts instalados, de passar de 10 para 2 no offshore, e o floating, o solar fotovoltaico flutuante na Albufeiras. Bom, eu penso que a meta não se alterou. O que se alterou foi a data da meta. Se nós olharmos para o PNEC, está referido que os 10 gigawatts são expectáveis que cheguem até de 2040. E é óbvio, não é? Se nós estamos a ter toda esta dificuldade de compatibilização dos diferentes usos do território, que consigamos distribuir a utilização do território por terra e mar para conseguirmos chegar às metas de produção de eletricidade que são necessárias. E, para mim, só há essa justificação. Nos telhados, eu também gostava muito que nós conseguíssemos resolver o problema da transição energética com solar instalado nas coberturas, mas, infelizmente, o sol não brilha à noite. E a menos que os consumidores estejam disponíveis para não ter eletricidade no inverno aí das 6 da tarde até às 6 da manhã ou às 7, e no verão um bocadinho mais, acho que ninguém quer isso. Nós queremos o mesmo conforto que as pessoas têm direito, temos é que arranjar soluções tecnológicas que o resolvam. E, portanto, eu não consigo a transição energética só com solar, é impossível, porque eu só tenho 2.000 horas de funcionamento por ano em Portugal. Eu preciso do portfólio que Portugal tem vantagens em ter: eólico, onshore e offshore, hídrica, fio d'água, albufeiras, bombagem, complementadas com solar fotovoltaico, seja em coberturas, seja em utility scale, ligado à rede. E penso que, não sei se excedi o meu tempo, mas tentei responder a tudo da melhor forma que consegui anotar. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Excedeu um pouquinho, mas acho que foi fundamental responder às questões todas que foram suscitadas. Agradeço muito a sua presença e dou por terminado esta audição. Um pequeno intervalo de 5 minutos e vamos continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Os económicos eu mando-vos todos, ok? Os económicos, ou seja, o impacto socioeconómico, acho que